Tem sido um prazer encontrar e conhecer pessoas às quais tenho admirado de longe, muitas delas possuidoras de profunda fé vivida com heroísmo. Antes de um desses encontros, alguém disse algo que eu jamais esquecerei. Por favor, não me idealize nem me sentimentalize. Se realizei alguma coisa digna de admiração, foi por causa da grandeza de Deus. Ele tomou uma pessoa comum e fez coisas extraordinárias. Pode-se dizer o mesmo de todos os heróis da fé. É tão confortante como desafiador descobrir as pessoas comuns atrás das realizações extraordinárias. Somos confortados ao descobrirmos que essas pessoas enfrentaram as mesmas lutas e imperfeições que todos nós enfrentamos. Mas também somos desafiados a perceber que a causa da sua grandeza é o que Deus realizou nelas e através delas. Não poderia Deus fazer o mesmo conosco se estivéssemos dispostos? Admiramos os amigos que parecem viver a vida abundante com toda a ousadia. Ansiamos ser como eles. Então, quanto mais chegamos a conhecê-los, mais surpresos ficamos com a sua humanidade. Constatamos que sentem as mesmas dificuldades emocionais e físicas que todos sentimos. Ao penetrarmos em suas personalidades, vemos os mesmos traços da fragilidade humana comuns a todos os homens. Contudo, eles realizam coisas extraordinárias. Por quê? Alguns anos atrás vivi uma parábola que estrondeou essa verdade em minha alma. Fui apanhado num furacão enquanto me encontrava numa pequena ilha. Passada a tempestade, percebi que uma tábua arrancada de um velho edifício penetrara 5 centímetros numa parede de concreto. Ao tirá-la da parede, notei que não passava de um velho pedaço de madeira, já surrado pelo tempo. Contudo, sob a velocidade e propulsão violenta do vento, ele havia penetrado a parede de concreto. Grandes pessoas são como essa tábua. Seu poder e proeza não têm explicação, a não ser que foram impelidas pelo Espírito de Deus. E nossa pergunta é: qual o segredo para receber e experimentar esse poder? A honestidade da Bíblia acerca de seus heróis nos dá uma resposta esperançosa. Ela nos informa da inaptidão e impotência das pessoas comuns que, pelo poder de Deus, realizaram coisas extraordinárias. Somos tentados a pensar nelas como tendo inteligência superior e talentos espetaculares empregados para a glória de Deus. Nada disso. Foram pessoas apanhadas pelo Espírito do Senhor, capacitadas para lutar com o impossível e que receberam a graça de ser grandes. Gideão é um exemplo bíblico clássico de uma pessoa comum mediante a qual Deus realizou coisas extraordinárias. Um estudo de sua biografia em Juízes, capítulos 6 a 8, revela 6 chaves que desvendam o impossível. O exame de cada uma delas nos dá tanto uma progressão para uma análise de sua vida, quanto uma compreensão aprofundada dos ingredientes básicos da grandeza comuns à maioria dos gigantes espirituais da história. E mais importante de tudo, essas chaves se encontram à disposição de todos nós. A primeira é uma chamada inegável dada a uma pessoa que enfrenta circunstâncias insustentáveis. O Gideão que encontramos em Juízes, capítulo 6, destrói a ilusão de que alguns não são qualificados para a grandeza. Nenhum perfil biográfico nas Escrituras tem início com uma exposição mais honesta de inadequação e frustração. Encontramos o jovem Gideão num pequeno vale, às escondidas, malhando o trigo de uma colheita escassa. Podemos imaginar o seu medo vigiando à sua volta com ansiedade. Isso nos diz muito acerca do homem e da sua época. Ele não malhava o seu trigo num lugar visível por causa do perigo dos saqueadores midianitas. Israel conheceu pouca paz desde que entrou na Terra Prometida. Como povo nômade, mal treinados para uma vida agrária, os israelitas tentaram aprender os métodos agrícolas e ter-se-iam saído bem não fosse um erro fatal, e a invasão persistente dos midianitas e amalequitas. Para se certificarem do sucesso agrícola, adotaram um sincretismo descarado. Edificaram em seus campos santuários a Baal e a Astarote, envolvendo-se na religião pagã da terra. O culto ao Deus verdadeiro era misturado com os rituais de fertilidade. A prosperidade deles era de curta duração. As forças devastadoras de Midian e Amaleque, na época da colheita, assolavam a terra, levando o fruto de sua árdua labuta, juntamente com seu gado e outros bens. Tais invasões continuavam implacáveis. Israel jamais estava fora de perigo. Não é de admirar que Gideão malhasse o trigo em um lagar. Se os midianitas o encontrassem, ele perderia tanto o trigo como a vida.
Olhe para a face dele, cheia de ira e angústia. Não há nada mais desestimulante do que saber que quanto mais você trabalha, mais corre perigo. De nada valeu a adoração dos Baalins. Mas onde estava o Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus que opera maravilhas, que guiou o povo à terra prometida? Era isso o que Gideão e todo Israel desejavam saber. O que deviam lembrar, porém, é que o Senhor jamais aceitaria um segundo lugar, nem mesmo um lugar igual a qualquer outro Deus. Contudo, o Senhor não abandonou o seu povo numa época de desalento nacional. Ele estava pronto para outro grande lance a favor de Israel, e Gideão seria a peça-chave de sua estratégia. Nada na constituição natural de Gideão o tornava um candidato ao heroísmo, e isso faz a sua história tão significativa, pois o que aconteceu a ele pode acontecer a nós. O Senhor interrompeu Gideão em Ofra com uma saudação que deve tê-lo deixado aturdido. O Senhor é contigo, homem valente. Nada poderia estar mais longe da imagem que Gideão tinha de si mesmo. Na verdade, não era de modo algum uma afirmação de Gideão. A tradução Septuaginta é muito mais fiel ao original. Diz, o Senhor é contigo, sim, o Senhor de coragem. Ou, o Senhor que é valente e poderoso é contigo. O poderoso em coragem é Yahvé, o Deus verdadeiro, não Gideão. A visitação divina lembrava a Gideão a grandeza de Deus. Essa apresentação levou a uma pergunta óbvia. Atente para o impertinente se e o porquê da fraqueza. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Note a lamentosa consternação. Em tudo a culpa é do Senhor. Nenhuma confissão de apostasia, nem procura do que ele e Israel teriam feito para trazer a calamidade sobre si mesmos. Muitas vezes nossas dúvidas e indagações, exigindo que o Senhor nos preste contas de suas ações, expressam quão distantes estamos da comunhão com ele. Então se virou o Senhor para ele. O que havia nesse olhar? Indignação pela apostasia de Gideão? Cólera pela sua obstinação? Seriam justificáveis tanto uma quanto a outra. Mas pelo contrário, Deus não olhou para o homem frágil, mas para o homem de fé em que se tornaria. Quanta bondade de Deus em não aceitar a nossa queixa a respeito de sua providência. Em vez disso, ele nos chama para mudar as muitas coisas que afligem tanto a nós como a nossa época. Gideão recebe uma chamada irrecusável na sua circunstância insustentável. Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6,14. O homem improvável, cheio de descrença e dúvida, responde como a maioria de nós o faz hoje, com o conhecimento de nossas fraquezas e da injustiça do mundo. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6,15. A resposta do Senhor era tudo o de que Gideão precisava. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6,16. Gideão reage a essa tremenda promessa pedindo um sinal. A Escritura deliberadamente expõe a modéstia desse jovem ao perguntar: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Juízes 6,17. Gideão determinou os requisitos do sinal. Ele preparou uma refeição de um cabrito e pães não levedados e os colocou sobre uma rocha. O Senhor, sempre pronto a satisfazer a necessidade de segurança de seus heróis em perspectiva, consumiu esses alimentos com fogo surgido da rocha. Gideão, certo de que fora o Senhor que lhe havia falado, temeu morrer por ter tido um encontro face a face com Deus. Mas para Gideão, o Senhor reservara vida e vitória. Disse ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Juízes 6,23. E com temor e assombro, o líder eleito construiu um altar e o chamou Jeová Shalom, o Senhor é paz. Estranho, a palavra para o novo e transformador relacionamento de Gideão com Deus era paz. Alguém chamado para a guerra conhecia tanto a paz de Deus como a paz com Deus. A paz do Senhor nos prepara para combater qualquer coisa em nós, em nossos relacionamentos ou ambientes que privem outros de paz. A paz interior nos capacita a viver sem medo em meio ao conflito. Para Gideão significava favor, afirmação e bênção, mas para nós significa algo muito mais profundo, mediante a reconciliação por Cristo.
A batalha em nosso íntimo está acabada por causa do amor perdoador da cruz e agora podemos nos tornar pacificadores. O preço dessa transformação geralmente é alto. Muitas vezes significa fazer frente aos inimigos da paz, os quais perturbam a nós e aos outros. Deus dá-nos a sua paz a fim de podermos continuar com Ele em luta destemida pela paz durante toda a vida. A segunda chave para desvendar o impossível é: Gideão foi chamado a uma obediência constante. Ele não poderia fazer nada acerca da apostasia de Israel até que ele mesmo limpasse o seu quintal. Literalmente, havia um santuário de Baal nos campos de sua própria família. A primeira ordem que o Senhor deu a Gideão, antes que este pudesse liderar Israel, foi tomar 10 homens e 2 bois e, deliberadamente, derrubar e despedaçar o ídolo. Em seguida, ele devia pegar a madeira do santuário de Astarote, construir um altar a Deus e sobre ele sacrificar um boi de 7 anos. É uma ordem e tanto, especialmente quando ele sabia que tal ato de obediência ao Senhor traria com certeza ameaças à sua vida da parte de seus vizinhos, por demais apagados por causa da adoração daquele ídolo. O futuro de sua nação pendia na balança. O Senhor não poderia abençoar a Gideão com a vitória enquanto não soubesse que ele lhe obedeceria sem discussão. A obediência de Gideão foi completa. Ele derrubou o ídolo e sacrificou o boi para a glória de Deus, exatamente como o Senhor lhe ordenara. Façamos uma pausa na história de Gideão e examinemos o desenrolar de nossa própria história. Qual é, em nossa vida, o ídolo competitivo? Que pessoa, posição, bens, plano ou propósito impedem uma obediência completa? Todos nós veneramos divindades secundárias que perturbam ou debilitam nossa vida cristã. E depois perguntamos-nos por que temos pouco poder, por que temos pouco discernimento ou ousadia. A causa de nosso fracasso é a nossa fidelidade dividida entre o Deus verdadeiro e um Deus que nós mesmos confeccionamos ou recebemos como produto de nossa cultura. Os israelitas temiam uma dependência total de Deus. Quantas vezes cremos em Deus, mas nos apoiamos na segurança de nossos bens, de nossas realizações, na nossa autoimagem ou na aprovação de outras pessoas? De onde é que você extrai a sua segurança? Pare de me ouvir agora, pause esse vídeo e faça um inventário incisivo da sua vida. Uma das melhores maneiras de fazer esse exame é considerar o que você teria de dispensar se vivesse apenas na dependência de Deus. Que perda despedaçaria a sua segurança? De que ou de quem você depende para o significado ou felicidade da vida além de Deus? Ao fazer esse inventário, defronto-me com meu sistema de segurança que exige algo mais que Deus. Isso faz-me dolorosamente consciente de quão importantes são para mim o sucesso e a afirmação. Todos nós temos necessidade de levar a cabo os nossos alvos, mesmo que, às vezes, usemos pessoas e coisas para alcançá-lo. O perigo é que eles se transformam em deuses falsos. Nosso Deus é tudo aquilo que domina o nosso pensamento e exige a nossa fidelidade com a exclusão de obediência absoluta a Deus. Então, qual é o Baal do seu quintal? Esse tipo de sinceridade geralmente não é popular. Ela desperta a ira e a indignação de sincretistas à nossa volta. No caso de Gideão, punha sua vida em perigo. Quando os homens da cidade de Gideão perceberam o que ele tinha feito, reuniram uma turba de linchamento e se dirigiram ao pai dele, Joás, com a exigência: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Juízes 6:30. Agora testemunhamos o poder da influência ousada e destemida. A obediência de Gideão ao Senhor atiçou as chamas da fidelidade de Joás. A fidelidade de seu filho abriu-lhe os olhos para a sua própria evasiva. Joás deveria constar na lista de nossos heróis. Se ele não tivesse enfrentado a multidão enfurecida, Gideão não teria sobrevivido para fazer a vontade do Senhor. Então, ouça a sua recém-achada coragem e lealdade. Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Juízes 6:31. Foi a posição de Joás.
E ele fez algo notável que expressava a confiança e a admiração que tinha pelo filho. Deu a Gideão um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal por si mesmo contenda. Ele viu a transformação do seu filho. O homem no rapaz trouxe à superfície o homem no pai. Era como se ele dissesse: meu filho Gideão é uma nova pessoa. Alguma coisa lhe aconteceu. Baal não é nosso Deus. Ele não tem poder sobre o meu filho. Vocês não devem contender com Gideão. Se Baal tem algum poder, deixe-o usá-lo contra Gideão. Nada aconteceu. Gideão, agora Jerubaal, tinha derrotado o inimigo espiritual do povo. Há uma grande necessidade da coragem de Joás em nossos dias, em pessoas dispostas a assumir o custo do discipulado obediente. Mesmo desafiado pela fé dos filhos, cabe aos pais a grande responsabilidade de confirmar nele os primeiros estímulos da chamada de Deus. Do mesmo modo, precisamos apoiar os que fizeram um compromisso sem reservas com o Senhor. Todos nós precisamos de pessoas que se interponham entre nós e os amigos negativos, críticos e ameaçadores, ou mesmo companheiros alarmados, por ousarmos colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Quem é o Joás em sua vida? Para quem você precisa ser um Joás? São duas perguntas importantes. Gideão desmascarou o inimigo dentro de Israel. Agora ele enfrentava o de fora. Eram os midianitas e amalequitas, cujo exército contava com 135 mil homens fortemente armados no vale de Jezreel. Oprimiam e exploravam sem piedade os empobrecidos israelitas. Era preciso fazer alguma coisa. Gideão era o eleito de Deus para essa ocasião, mas faltava-lhe poder. Nesse momento ele descobriu a terceira chave para realizar a tarefa impossível de libertar o seu povo do opressor estrangeiro. Uma tarefa impossível preparou-o para receber poder ilimitado. Juízes 6:34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. A tradução do hebraico que mais se aproxima do original é: o Espírito do Senhor revestiu-se de Gideão. Uma imagem poderosa. O Espírito encheu o homem assustado e inadequado. A personalidade de Gideão, bem como a sua humanidade, se tornaram a vestimenta de Deus. Talentos naturais foram aumentados ao máximo. Dons extraordinários acrescentados. A fé substituiu o medo. A coragem suplantou o comprometimento e o carisma fluiu através de sua personalidade. Até essa altura, a conversão de Gideão fora uma reação humana a um chamado divino, mas agora ele se tornava o leito para o fluxo do Espírito do Deus que o chamara. Ao tocar a trombeta, ele convocou Israel às armas. Desse ponto em diante, testemunhamos o que Deus pode fazer com uma pessoa possuída pelo seu Espírito. O homem indeciso, preocupado e tímido que encontramos no lagar triturando o grão em secreto está agora cheio de vigor e inspiração. Suas queixas foram substituídas por entusiasmo e vitalidade. O Deus de valor estava fazendo dele um homem de valor. A reação das tribos de Israel ao chamado de Gideão também foi surpreendente. Estariam tão cansados da opressão que seguiriam prontamente a qualquer liderança? Ou teria sido o ato corajoso de Gideão ao desmascarar a impotência de Baal? Há algo mais. Foi Deus quem suscitou os exércitos israelitas. Foi Ele quem lhes despertou o desejo de sair de debaixo do calcanhar dos invasores pagãos. Esta é uma lição que os líderes cristãos precisam ter em mente. A reação das pessoas à nossa liderança é induzida por Deus. A força por trás de todo o movimento de Gideão é o Senhor. Por que então milhares de israelitas se uniriam ao filho mais jovem da menor das tribos? A experiência de Gideão não nos dá o luxo de pensar que pouco ou nada acontece quando conduzimos outros numa causa de verdade e justiça. O quarto segredo nos fala tanto de Deus quanto de Gideão. Também nos revela um pensamento confortador acerca de nossa própria necessidade de segurança. Gideão precisava de mais confirmação de que o Senhor, que o havia orientado até esse ponto, desejava que ele combatesse os invasores. Por que essa confirmação após sua chamada, conversão, consagração e revestimento do Espírito de Deus? Para muitos intérpretes, Gideão, ao pedir mais um sinal, ofendia ao que Deus já lhe havia dito. Nada disso. A Escritura salienta que Gideão dependeu do Senhor a cada passo do caminho. A quarta chave para desvendar o impossível é uma resposta inquestionável à súplica por orientação. Deus não nos dá apenas um chamado, mas também a confirmação clara ao longo do caminho.
A prova do vê-lo mostra-nos que Deus não se detém enquanto não estivermos seguros do que você precisa para convencer-se de que a orientação recebida do Senhor está certa. Para Gideão, essa certeza levou-o não no lagar oculto, mas ao ar livre, a orar corajosamente ao Senhor. A prova pedida por Gideão mostra-nos que Deus não se detém enquanto não estivermos seguros do que você precisa para convencer-se de que a orientação recebida do Senhor está certa. Para Gideão, essa certeza levou-o não no lagar oculto, mas ao ar livre, a orar corajosamente ao Senhor. E isso é evidência de um ousado novo homem.